É evidente que as ações anunciadas pelo governo Lula não bastam para solucionar a crise. Essas medidas de concessão de crédito, de rolamento de dívidas, de antecipação de saques, mesmo o incremento da assistência social, as promessas de investimento, tudo isso é muito bem-vindo, mas ainda assim insuficiente. Aliás, essa catástrofe ela evidenciou o contraste entre a resposta estatal, que é mais lenta, burocrática e por vezes partidarizada, e a resposta da iniciativa privada, que é ágil, voluntária e livre de coloração política. Não fosse a generosidade, não fosse o altruísmo da sociedade civil organizada, os gaúchos estariam em uma situação infinitamente pior. Até mesmo empreendedores que estão aí às voltas com a justiça brasileira deram significativas contribuições materiais e operacionais às vítimas da tragédia. Para ficar em apenas 2 exemplos, o senhor Luciano Hang, proprietário da Rede Avan, disponibilizou aeronaves que já realizaram centenas de voos para transporte de médicos, de pacientes, de mantimentos. Por sua vez, o senhor Elon Musk, sócio da Rede X, doou mais de 1.000 terminais de internet por meio de antenas da sua outra companhia, a Starlink. Então, nada mal para supostos inimigos da democracia. Enquanto isso, setores do governo Lula parecem mais preocupados com a sua própria reputação e a sua própria imagem do que aí com essas medidas efetivas de combate à crise. O meu destaque negativo vai para o ministro da Secretaria de Comunicação Social, o senhor Paulo Pimenta, que acionou a Polícia Federal e a Advocacia Geral da União para identificar publicações que ele considera falsas e punir criminalmente seus autores. Isso tudo, apesar da nossa legislação penal não considerar a fake news como crime. De outra forma, o atual presidente da República, por alegar que a Venezuela é uma democracia, que o impeachment da Dilma Rousseff foi um golpe ou que o PT acabou com a fome no Brasil, seria considerado um criminoso inveterado. Mas voltando aqui às enchentes do Rio Grande, reparem na linguagem destemperada dessa manifestação recente do ministro. Aspas, quem age contra nós, o governo, deve ser tratado como quinta coluna. E essa é a palavra que a gente usa para os traidores em tempo de guerra. Quinta coluna tem que ser tratado como criminoso. Eu peguei aqui a definição do dicionário Michaelis sobre o termo quinta coluna. Aspas, qualquer pessoa que age de forma dissimulada, prestando auxílio a serviço do inimigo ou fazendo espionagem e propaganda subversiva, fecha aspas. Bom, no seu ofício, o Paulo Pimenta também seguiu essa linha argumentativa autoritária. Aspas, é fundamental que ações sejam tomadas para proteger a integridade e a eficácia das nossas instituições frente a tais crises. Parece que criticar ações, criticar operações, criticar instituições e autoridades do Estado virou caso de polícia e crime de traição na concepção do alto escalão do governo Lula. Tanto que, entre as supostas fake news elencadas aí pelo ministro Pimenta no seu ofício, havia relatos de cargas com doações que foram barradas e que foram multadas a caminho do Rio Grande do Sul. Um fato que posteriormente foi reconhecido pela própria ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e reportado por autoridades públicas e equipes de jornalismo de grandes veículos de mídia. Portanto, parece que essa iniciativa do Ministério das Comunicações Sociais, posteriormente abraçada pelo Ministério da Justiça, tem um objetivo velado, que é intimidar e censurar críticos relevantes do governo Lula, entre eles governadores, parlamentares, influenciadores e grandes empresários. Bom, esse inquérito já está no STF e esperamos que a ministra relatora, a senhora Carmen Lúcia, consolide o entendimento básico de que numa democracia o Estado não pode decidir qual é a opinião das pessoas sobre o Estado, sobre as suas instituições e as suas autoridades.